Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: até onde irá o conflito entre o Irã e os Estados Unidos? Pessoal, vocês todos estão acompanhando. O grande fato desse início do ano foi a agressão ilegal e criminosa do governo dos Estados Unidos contra um dos principais oficiais do governo iraniano em Bagdá. Ele estava em Bagdá, Qassem Soleimani, e ele foi assassinado junto com outros dirigentes do Hezbollah, dirigentes das milícias iraquianas, num ataque de drone ordenado por Donald Trump. O assassinato de Soleimani teve imediatamente uma gigantesca repercussão no mundo inteiro. Os Estados Unidos recorreram ao assassinato de uma liderança política reconhecida, de um Estado soberano em território de outro Estado soberano, como parte da sua estratégia imperialista no Oriente Médio. Esse assassinato tem, evidentemente, enormes repercussões e todo mundo discute até onde esse ataque, esse assassinato nos levará. Para que a gente possa discutir mais a fundo essa questão, é muito importante entendermos as razões, a estratégia, a lógica que levou o Donald Trump a ordenar este ataque criminoso. É importante entendermos essa lógica, a lógica de Donald Trump, para compreendermos qual a dinâmica que esse processo pode tomar. Donald Trump tem razões geopolíticas e razões internas para ter ordenado esse ataque. Vamos primeiro tratar das razões geopolíticas. Os Estados Unidos vêm perdendo sucessivas batalhas no Oriente Médio. Vem perdendo batalhas que se estendem para além dos conflitos mais tradicionais do Oriente Médio. Os Estados Unidos não conseguiu consolidar um governo na Líbia que pudesse funcionar como seu peão naquele país, depois de ter derrubado e assassinado o ex-dirigente Gaddafi. Os Estados Unidos tiveram que sair da Síria com o rabo entre as pernas, não foram capazes de alcançar o objetivo que se propunham, que era derrubar o governo de Assad e estabelecer na Síria um governo aliado da Casa Branca. Tampouco os Estados Unidos conseguiram este tipo de esse objetivo no Iraque. O Iraque tampouco é um país que esteja sob uma hegemonia consolidada dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos vêm colecionando derrotas geopolíticas no Oriente Médio, na Líbia, na Síria, no Iraque. Mais do que isso, é obrigado a ver aliados tradicionais como a Turquia estabelecerem pactos de razoável extensão com a Rússia, que compõe a aliança adversária aos Estados Unidos, que compõe a aliança entre a Rússia e a China, é a aliança adversária dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão assistindo a Turquia estabelecer um acordo de razoável extensão, repito, com a Rússia. E os Estados Unidos não conseguem promover um processo de desestabilização do governo iraniano, apesar das inúmeras tentativas, das sanções, dos bloqueios, da ruptura de acordos, incluindo o acordo nuclear realizado ainda no governo de Barack Obama.
Esse cenário tornou-se ainda mais delicado para os Estados Unidos por conta do fortalecimento do papel do Irã na região. O Irã foi fundamental para derrotar o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. O Irã, e em especial a força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica, chefiada pelo general Qassem Soleimani, o Irã foi decisivo para derrotar o Estado Islâmico, e o grupo Quds teve um papel destacado no treinamento, no fornecimento de armas, na articulação política dos distintos setores que se dispunham a lutar contra este grupo fundamentalista. O Irã teve um papel destacado na Síria, ao lado da Rússia, tanto para derrotar o Estado Islâmico, quanto para impedir que grupos armados pelos Estados Unidos e por países da Europa, que esses grupos derrubassem o governo de Assad. O Irã também teve papel muito importante, e continua a ter um papel muito importante, no Iraque, tanto no combate ao Estado Islâmico. Lembremos que o Iraque teve sob o risco de cair sob o controle do Estado Islâmico, tanto no combate a esse grupo, quanto na tentativa de construir uma alternativa de governo no Iraque que não estivesse submetida, que não esteja submetida ao controle dos Estados Unidos, que lá no Iraque tem uma poderosa base militar. Os Estados Unidos deflagrou a guerra que levou à derrubada de Saddam Hussein e parcialmente ocupa o Iraque e busca impor no Iraque, como faz na Líbia e em outros países sobre os quais tem controle, tenta impor os interesses das suas corporações, dos seus negócios, dos seus interesses econômicos. O Irã cresceu muito nesse processo, se contrapondo aos Estados Unidos. O Irã tem uma aliança importante com o Hezbollah, organização que se concentra no Líbano. O Hezbollah também teve papel importante na luta contra o Estado Islâmico e na defesa do governo de Assad. O Irã também ajudou no processo de treinamento e armamento dos curdos, que igualmente tiveram uma participação relevante tanto na Síria quanto no Iraque no enfrentamento ao Estado Islâmico. Isso deu um novo prestígio para o Irã na região e permitia ao Irã estabelecer uma nova aliança. O Irã vinha construindo uma aliança com o Iraque e com a Síria para poder enfrentar a pressão norte-americana e para poder construir um bloco que se oponha tanto ao sionismo, ao Estado de Israel, quanto aos países árabes sob tutela dos Estados Unidos, como é particularmente o caso da Arábia Saudita. Perdendo força geopolítica, vendo o fortalecimento do Irã, os Estados Unidos se assustaram ainda mais quando recentemente o Irã fez manobras militares conjuntas com a Rússia e com a China. Os Estados Unidos passaram a ver a carta Irã, o problema Irã, como central na sua geopolítica. O Irã passou a ter um papel muito importante na perda de espaço dos Estados Unidos. E é nessas circunstâncias geopolíticas que Donald Trump resolve golpear o Irã, colocar o Irã contra a parede, pressioná-lo ao máximo, e o faz através deste assassinato de uma das principais autoridades iranianas, o general Qassem Soleimani. Há razões internas também para Trump ter tomado essa decisão. Vocês sabem que há um processo de impeachment em curso nos Estados Unidos. Não vai dar em nada. Trump será absolvido pelo Senado. Mas o noticiário vinha sendo ocupado pelo processo do impeachment, começando aí a batalha da sucessão presidencial. Em novembro de 2020 haverá eleições nos Estados Unidos, eleições presidenciais nos Estados Unidos. A economia americana dá sinais relativos de enfraquecimento. Trump via a história do impeachment como um instrumento dos democratas para desgastá-lo, e ele queria trocar a pauta do impeachment pela pauta sempre benéfica aos xenófobos como Trump, que é a pauta do nacionalismo de grande potência. Não é? Colocar a possibilidade de uma confrontação com o Irã, mostrando que os Estados Unidos está disposto a esmagar os seus inimigos, evidentemente que fala para a consciência
ultranacionalista dos setores mais atrasados do povo dos Estados Unidos, mobiliza a opinião eleitoral e permite potencialmente que os Estados Unidos tenham uma posição, que Trump tenha uma posição mais vantajosa nessa largada da corrida presidencial, trocando o impeachment pela questão da segurança nacional. A soma desses fatores geopolíticos com as questões internas é que, penso, levam Trump a tomar a decisão de matar Qassem Soleimani numa operação de inteligência planificada, rastreando os movimentos do general iraniano, rastreando também o movimento de outras personalidades importantes na região, em particular o chefe das milícias iraquianas e um dos comandantes do Hezbollah do Líbano. Trump ataca e mata através de uma ação de drone. Levando em conta que as possibilidades de retaliação do Irã eram relativamente difíceis. O Irã não teria condições militares potencialmente de retaliar, segundo os cálculos norte-americanos, na mesma medida do ataque que sofreu. O que o Irã pode fazer para retaliar? Qual o cálculo que Trump faz? O Irã poderia desencadear uma ação contra Israel? Sim, seria possível com a ajuda do Hezbollah, mas para que essa ação não provocasse uma reação militar que infligisse perdas importantes à infraestrutura do Irã e à própria economia iraniana, é evidente que necessitaria da bênção, da ajuda, da solidariedade russa. O Irã não possui uma força aérea suficientemente potente, tanto em termos defensivos quanto ofensivos, para um ataque forte contra Israel. Seria necessário que a Rússia se dispusesse a se somar ao Irã, tanto para ajudar na defesa aérea em caso de retaliação israelense, quanto para organizar a própria ofensiva contra o Estado sionista. Portanto, é uma hipótese relativamente difícil. Uma segunda hipótese que o Irã teria de retaliação, sempre segundo os cálculos da inteligência americana, seria um ataque à Arábia Saudita. Militarmente mais simples, mais política, ideológica e religiosamente mais complicado. A Arábia Saudita é o centro do mundo muçulmano, Meca, Medina, as cidades sagradas do islamismo. Um ataque contra a Arábia Saudita tem que ser sempre muito bem medido, poderia ser um ataque contra a base militar americana, poderia ser um ataque contra campos petrolíferos, mas é um ataque de um país islâmico contra outro, isso embute algumas dificuldades, alguns riscos, e também do ponto de vista militar, não é, embora seja uma operação mais simples do que o ataque a Israel, não é uma operação desprovida de riscos em relação a respostas que o Irã poderia sofrer. Uma terceira possibilidade seria o Irã fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa grande parte do trânsito, do frete do petróleo no mundo, especialmente para a Europa. O Estreito de Hormuz fechado poderia provocar gravíssimos problemas de abastecimento, em especial no continente europeu. Mas também aí teríamos um problema militar grave, porque o Irã não possui uma marinha suficientemente moderna, com apoio de uma força aérea suficientemente bem equipada, para enfrentar a imediata e previsível ação, tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido, através da marinha de guerra desses dois países, que buscariam romper o cerco no Estreito de Hormuz muito rapidamente. Novamente, uma ação dessa natureza, que nunca foi feita, ela exigiria um apoio forte da Rússia e um apoio também da China. E não há sinais de que Rússia e China estejam dispostos a uma ação militar de tal envergadura. O Irã pode também desencadear ações irregulares, poderia tentar executar oficiais generais da OTAN ou dos Estados Unidos em ações planificadas, pontuais, de inteligência, mais ou menos semelhantes às que os Estados Unidos costumam fazer e fizeram para assassinar Qassem Soleimani. Exige tempo, exige
preparação, exige também condições de inteligência e condições militares que não são simples. É verdade que o Irã está posto numa situação na qual ele tem o direito de retaliar e do ponto de vista da sua opinião pública interna e da opinião pública dos países islâmicos, ele tem a obrigação de retaliar. Ele tem que enfrentar os Estados Unidos, ele tem que dar um troco aos Estados Unidos. E isso, evidentemente, nesse momento, coloca o Irã diante da discussão de quais alternativas seriam possíveis neste cenário. Por ora, o que o Irã faz é jogar parado. O que é jogar parado? Promover decisões políticas que enfraqueçam ainda mais o papel dos Estados Unidos no Oriente Médio, como ocorreu agora com o parlamento iraquiano, depois referendado pelo próprio governo, expulsando as tropas norte-americanas do Iraque. É um país soberano que tomou uma decisão soberana que não quer mais as tropas americanas dentro do país. Isso está dentro da Carta das Nações Unidas, isso está dentro do direito internacional, e os Estados Unidos, com essa decisão do Iraque, sofrem um importante revés. Ele está sendo expulso do Iraque. E esse movimento político de isolamento do Trump, de enfraquecimento dos Estados Unidos, pode ocorrer também em outros países. Isso significa uma retaliação política do Irã, que não precisa recorrer a uma ação militar, mas que através da mobilização política vai rompendo seu isolamento e criando dificuldades, promovendo recuos, obrigando os Estados Unidos a conviver com uma situação de bastante tensão, de bastante constrangimento. Nessa lógica, o Irã também rompeu o acordo nuclear, afirmou que irá voltar à sua política de enriquecimento do urânio e que abdica, renuncia a qualquer limitação para o desenvolvimento da energia nuclear na forma de armas atômicas. Aliás, como fez a Coreia do Norte, que é a única garantia contra ataques dos Estados Unidos na sua lógica imperialista. Os países que têm bomba atômica estão protegidos, os que não têm correm o risco de sofrer ações militares como essas que levaram à morte de Qassem Soleimani e outros militantes anti-imperialistas no atentado de Bagdá. Também uma decisão política forte do Irã, embora não seja diretamente uma retaliação militar. Os Estados Unidos, por sua vez, dão sinais claros de que continuarão na sua escalada guerreira. Trump já anunciou de que se o Irã retaliar, os Estados Unidos retaliarão a retaliação. Já anunciou que atacaria 52 alvos dentro do território iraniano. Numa escalada guerreira que, novamente, tem como impulso a geopolítica e a situação interna dos Estados Unidos. Trump aposta na escalada contra o Irã para tentar mover as peças do Oriente Médio e também as peças eleitorais internas nos Estados Unidos. Além dos Estados Unidos ameaçarem com a continuidade dessa escalada militar e com novos ataques ao Irã em caso de retaliação, não se deve desconsiderar os riscos de que Israel também entre nesta parada. Diante da decisão do Irã de romper o acordo nuclear, Israel poderia vir a planificar algum tipo de ação militar contra a infraestrutura nuclear do Irã. Israel já fez isso no passado, pode voltar a fazê-lo, não apenas por conta da geopolítica do sionismo, mas também para tirar Benjamin Netanyahu, o atual primeiro-ministro de Israel, que vai às eleições agora em março e que precisa desse clima nacionalista exacerbado, desse clima de ameaça à sobrevivência do Estado de Israel, para ganhar o voto nas próximas eleições com base num discurso de defesa do Estado de Israel, de defesa do sionismo, de defesa da segurança do Estado de Israel. Israel pode entrar nessa jogada exatamente pela combinação entre seus próprios interesses geopolíticos e os interesses eleitorais de Benjamin Netanyahu. Nesse cenário extremamente delicado, nós tivemos a posição do governo brasileiro. Posição lambibota, servil, vassala do governo Bolsonaro, como de outros governos
da América do Sul, vinculados ao Grupo de Lima, de apoiar Trump, de apoiar sua agressão ilegal, de apoiar uma agressão imperialista contra um Estado soberano no território de outro Estado soberano. Bolsonaro deu seu aval à ação de Trump e se dispõe a colaborar na política de Trump. Não se deve descartar, no caso de uma escalada que eventualmente leve a uma guerra aberta, que passe pela cabeça de Bolsonaro enviar soldados brasileiros a um conflito desse tipo. Embora o exército brasileiro tenha parcas condições de combate, Bolsonaro poderia entrar nessa aventura para importar para o Brasil um pouco desse nacionalismo que eventualmente reforçasse suas posições internas. Bolsonaro tem se desgastado, perde força fora do núcleo duro da extrema-direita brasileira, e uma aventura guerreira, nos seus cálculos, poderia ajudá-lo também internamente, além de cumprir suas obrigações de vassalagem com os Estados Unidos, com quem Bolsonaro busca estabelecer relações carnais, relações de profunda submissão à Casa Branca. É necessário também calcular, analisar, acompanhar qual vai ser a atuação da Rússia e da China. Esses dois países são o núcleo fundamental do bloco que se contrapõe ao imperialismo estadunidense. Evidentemente que não interessa à Rússia e à China uma situação de confronto militar generalizado. Dificilmente esses dois países contribuirão com qualquer tipo de medida que acabe desenvolvendo essa perspectiva. A Rússia não tem por hábito ingressar em situações militares nas quais ela não tenha pelo menos uma razoável e forte possibilidade de vitória. No caso da Síria, a Rússia interveio com todas as suas forças, aliada ao Irã. No caso de uma confrontação entre os Estados Unidos e o Irã, estaríamos diante de um outro cenário muito mais complexo, muito mais difícil, com muito maiores consequências internacionais. Rússia e China, embora condenando claramente os Estados Unidos, embora apoiando o governo iraniano nas suas medidas políticas, Rússia e China dificilmente entrarão em uma operação militar que tenha como consequência uma guerra aberta entre os Estados Unidos e o Irã. Trump trabalha com a hipótese da guerra aberta? É evidente. É um dos seus envelopes. Trump tentará estabelecer uma dinâmica de guerra aberta desde que ele possa unificar seu bloco de forças contra o Irã, desde que ele tenha suficiente apoio entre os países árabes, desde que ele tenha um cenário militar que lhe seja vantajoso, tanto do ponto de vista geopolítico quanto do ponto de vista eleitoral. Essa escalada guerreira e, eventualmente, a própria guerra aberta, no cálculo de Trump, podem ser operações vantajosas. Vencer uma guerra, eventualmente vencer uma guerra às vésperas de eleição, é claro que pode trazer muitos frutos a Trump. E vencer uma guerra contra um importante aliado de Rússia e China no Oriente Médio, evidentemente, representaria uma vitória relevante para a estratégia imperialista no Oriente Médio. É claro que nada é tão simples assim. A possibilidade, diante de uma confrontação generalizada, de haver uma rebelião dos países islâmicos, uma rebelião dos próprios países árabes, instabilizando eventualmente até mesmo o governo da Arábia Saudita, se construindo uma aliança islâmica ao redor do Irã, apesar de todas as divergências entre o Irã e alguns dos países árabes, poderia se criar no Oriente Médio um cenário de extrema dificuldade para os Estados Unidos. Os Estados Unidos parecem preferir uma escalada guerreira que não se transforme numa guerra aberta, que seja uma guerra de posição, uma guerra com muitos fatores de tensão, com sanções, com bloqueio, com ações pontuais, mas que não se desenvolva numa guerra aberta, mas que busque acantonar, pressionar, desestabilizar, desmoralizar o governo iraniano. E o governo iraniano precisa impedir que isso ocorra.
E para impedir que isso ocorra, o governo iraniano tem que estudar e decidir qual é a melhor retaliação. Por ora, a retaliação política tem sido bastante eficaz e favorável ao governo iraniano. O governo iraniano passará a ações militares com que alvo? Com que objetivo? Estará disposto a correr o risco dos Estados Unidos dobrarem a aposta militar e, eventualmente, criar-se um cenário de guerra aberta? Esse é outro cálculo que o governo iraniano deverá fazer. É um cenário de grande turbulência, próprio da crise atual que vive o sistema capitalista mundial e que gera uma situação na qual os Estados Unidos buscam preservar sua liderança no mundo capitalista e preservar sua força geopolítica a qualquer custo. Os Estados Unidos vivem uma situação delicada e estão dispostos, para controlar seus espaços geopolíticos, a radicalizar as ações imperialistas em todos os territórios do planeta. Nesse início de 2020, essa ação ocorreu no Irã, como no início de 2019 tinha ocorrido na Venezuela, com a mesma lógica. Ferido pela crise, perdendo força, o imperialismo não se torna menos agressivo. Ele se torna cada vez mais agressivo, impulsionando as frações mais violentas e antidemocráticas, tanto da burguesia dos Estados Unidos quanto da burguesia das demais nações centrais do sistema capitalista. Os povos do mundo precisam deter essa agressividade do imperialismo norte-americano. Precisam enfrentá-lo, precisam isolá-lo, porque o imperialismo dos Estados Unidos é a grande ameaça à paz. É a grande fonte do terrorismo no mundo, é a grande fonte de instabilidade e desrespeito à soberania dos povos. Termino aqui minha exposição de hoje. Antes de concluir o programa, 2 mensagens. Primeira mensagem, eu queria convidar vocês, sugerir fortemente, que façam sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Não se esqueçam, quando fizerem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas, nossos ou de nossos parceiros, forem ao ar. Segunda mensagem. Queria pedir a vocês encarecidamente que fizessem uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade. Para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo a assinatura solidária. É um pequeno valor todos os meses. A assinatura solidária é o nosso principal instrumento de financiamento. A assinatura solidária é um instrumento que, por sua natureza, garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Termino assim o programa 20 Minutos de hoje. Até onde irá o conflito entre Irã e os Estados Unidos? Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira com mais um programa 20 Minutos. Um grande abraço e até lá.